Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para a aula 5, referente ao texto 5, tá bom? Não esqueçam que esses textos estão compondo a sua AC para ser somada ao texto final do bimestre, tá? Então, eu vou ter esses textos somados e aí vai ter o texto que vale como avaliação de bimestral. Então, se você perdeu alguns textos, como eu já expliquei, você já tem alguns pontinhos aí que não conseguiu completar, tá? Então, agora, gente, nós vamos conversar um pouquinho. Sétimo ano, nós já temos que ter alguma noção em relação à escrita, né? Alguns alunos eu fiz observação que precisa melhorar em alguns aspectos, em alguns pontos, em outros está bem, pode continuar, mas enfim, nós precisamos chegar até o final do ano com uma escrita um pouquinho melhor. E com o passar do tempo, a exigência vai aumentando, nós vamos modificando os gêneros textuais, as tipologias textuais, e cada uma delas exige uma forma diferente de escrever. Então, nós temos que começar a deixar de lado aquela forma mais infantil que nós tínhamos de escrever, né? E nos atentar principalmente às concordâncias, às palavras escritas corretamente, a separação dos parágrafos, que eu coloco sempre na devolutiva de vocês. Então, não adianta eu fazer a devolutiva, vocês lerem e continuarem fazendo igual. Não, nós estamos aqui para aprender e evoluir. Tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre um assunto diferente. Provavelmente, vocês já devem ter visto alguma coisa com a professora Ana Paula, que nós estamos trabalhando, ela está um pouquinho mais à frente, né, com o conteúdo, e eu venho depois dando essa reforçada em relação aos textos, tá? Então, ó, redigir uma resenha crítica sobre algum filme que vocês assistiram e não gostaram, tá? Então, eu tenho isso nas páginas 18 e 19. De que maneira, gente? O que é uma resenha? Eu vou colocar como se fosse um resumo daquele filme, porém, eu vou colocar a minha opinião, tá? Então, vamos supor que nós estivéssemos conversando. Fulana, você assistiu aquele filme? Ah, assisti, mas não gostei. Por quê? Ah, porque ele fala sobre isso, mas em determinado momento ele fala assim, que eu acho que não ficou adequado para aquela cena. Eu acho que deveria ter feito de outra forma. E assim, na minha opinião, tá? Então você coloca essas informações. Tudo bem? Porque, gente, se você der uma lidinha lá na apostila, tem alguns casos que tem resenhista profissional, que ele faz o quê? Ele assiste os filmes e depois ele coloca a opinião dele. Se você confia naquele resenhista, você fala, poxa, então o filme é ruim mesmo. Ou não, poxa, ele tá elogiando, ele tá colocando a opinião dele ali referente à história, então eu acho que vale a pena. Tá? Então são os críticos, né, que dão a sua opinião sobre aquela obra. Você vai fazer a mesma coisa. Só que assim, gente, cuidado. Quando eu falo que é um filme que vocês não gostaram, vocês não podem também xingar, falar, agredir, tá? Você vai expressar a sua opinião. Ok? Ah, em determinado momento foi ruim porque isso. Ah, o final não é da forma como eu esperava, poderia ter sido mais surpreendente, enfim, tá? Então você vai fazer seguindo essas páginas que estão lá, 18 e 19, que tem toda a explicação referente à resenha, tá? Então leem com calma, anotem as dúvidas. Ah, eu não entendi como que é para fazer tal, a gente vai esclarecer lá no chat. Muitas produções nós estamos esclarecendo no chat, vocês estão conseguindo fazer da forma que eu pedi, tá? Muitos, quando chega lá no chat, eu não tenho ideia o que eu vou fazer tal, e depois da nossa conversa, da explicação, vocês conseguem produzir textos bem bacanas.
tá, sétimo ano? Então tem que tomar bastante cuidado com o que eu estou pedindo. Então agora é uma resenha crítica de um filme. Não importa, ai, teacher, mas não tem nenhum filme que eu não gostei. Não importa, você pode inventar, tá? Ai, teacher, mas poxa vida, eu não sei como. Não importa, não precisa ter um filme específico, tá? Você pode inventar, assistir um filme com o tema tal, que era para o público infanto-juvenil, porém as falas não eram de acordo com a nossa idade, e aí por diante. Tá? Eu não vou lá olhar, ver se o filme realmente existe. Não, o que eu quero é ver o que vocês vão expressar lá no texto. Tudo bem? Aí, ó, prestando atenção em relação ao prazo de entregar até o dia 29/7 ao meio-dia. Ainda tem gente que não está prestando atenção em relação aos prazos. Sétimo ano melhorou muito, tá? No começo vocês ficavam bem perdidinhos aí para mandar, agora vocês já estão conseguindo se organizar. Porém, ainda tem colega que está perdido. Não pode, porque vocês vão acabar perdendo ponto depois na bimestral, tá certo? Então anotem as dúvidas aí, deem uma olhada na apostila e qualquer coisa é só perguntar lá no chat, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.